Salve, nação rubro-negra, malvadões da nação! Vamos agora reagir aqui ao canal Pilhado, que realmente estava pilhado e detonou o Piperno. Galera, presta atenção no que o Pilhado falou sobre aquela entrada maldosa que o Veiga deu em cima do Eric Pulgar. Presta atenção nisso daqui, vamos ao canal Pilhado. Vale deixar claro que o tal do Braulio, que é um árbitro horroroso, beneficiou o Palmeiras. E como eu queria, parece que o Vampeta alegou problemas de saúde. Eu quero saber o que ele tem para ele não ter vindo nesse programa hoje. Porque ontem, Vampeta disse que a falta não merecia expulsão. Flávio Prado, que está chegando, também disse. Só que hoje, Pilhadinho trouxe a foto do tornozelo do Pulgar. Vamos mostrar, vamos ver se alguém ainda tem coragem de dizer que o Veiga não deveria ter sido expulso ontem. O Braulio é horroroso, é um árbitro ruim, é um árbitro que já prejudicou o Flamengo em 2017, quando o Felipe Melo deu uma voadora no Vinícius Júnior e também não foi expulso. Então, claro que a gente vai recuperar. Se a CBF não vai punir árbitro horroroso que ele é, a gente pune aqui. A gente mostra a bosta que ele fez ontem e a gente vai discutir. Mas é o Flamengo vencendo o primeiro jogo e mesmo vencendo, o diretor de futebol foi pra coletiva, hein? O Bruno Spindel esculhambou o VAR, mas aí a gente tem que entender. Provavelmente a CBF contratou o Steve Wonder, e Steve Wonder podia estar lá tentando analisar a situação do VAR, ou estavam tirando uma soneca, gente. Todo mundo pode tirar um descanso, vai ver na hora da falta do Veiga, o VAR estava dormindo. E o Flávio Prado chegou. Como eu vou esculhambar ele com a foto do tornozelo do Eric Pulgar? E aí vamos ver se ele muda de opinião. Se ele diz, não, realmente, era para expulsão, erro meu. Né? A gente vai falar da arbitragem, porque o Flamengo poderia ter um jogador a mais, inclusive, durante todo o segundo tempo. Aí até me assusta, porque tem uma galera, mas que bom que eu cago, né? E é bom que aqui a gente fala... aqui a gente fala tudo. Se for pra ser programinha Nutella, vai pra outro lugar. Porque a gente fala o que pensa. Aí falam, ai, clubista, ai, falta não foi pra expulsão. Cada um tem sua opinião. Agora, eu vou mostrar aqui o tornozelo do Pulgar depois do jogo, aí me dizem se foi ou não para expulsão. Porque alguns tiveram a cara de pau de dizer que o Veiga foi leve no lance. Não, ele não foi forte. Inclusive o comentarista do jogo, que foi um árbitro ruim, por sinal, ele disse, não, você vê na câmera lenta. No slow motion parece que foi forte, mas tirando do slow não foi forte. Vamos ver o tornozelo do Pulgar daqui a pouco, para ver o que esse comentarista fala e ver se ele pede demissão da emissora onde ele está comentando. Olha aí, ó. Isso é o tornozelo do Pulgar, depois da entrada de ontem do Veiga. Que alguns caras de pau me dizem que a entrada foi fraca, que o Veiga tirou o pé, que o Veiga foi leve. Não tem nada de slow motion, como disse o Vampeta que ontem não, porque ele ouviu o comentarista da televisão, que foi covarde no comentário querendo acobertar a classe. Foi falta para expulsão, o tornozelo do cara com hematoma, com sangue pisado e com roxo ainda ali do lado. Ou seja, era para quebrar o tornozelo do Pulgar essa entrada e tinha que ser expulso. Mas é um bando de comentarista fajuto de arbitragem que acoberta a classe e não tem coragem para falar. Eu costumo falar, né, que o São Paulo, para mim, já está classificado. Galera, eu não acredito que houve maldade do Veiga, tá? Eu não acredito em maldade do Veiga, mas que a entrada foi muito forte e deveria ter sido expulso. Aí, deixa nos comentários aí o que vocês acham dessa entrada aí. O Flamengo não.
É isso, é o mesmo resultado. Só que o São Paulo pega o Goiás, que está na 9ª colocação da Série B, um adversário bem mais fraco do que ele. O Flamengo é um jogo de igual para igual. Por isso que eu acho, sim, muito pertinente a reclamação do Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, quando ele vai na coletiva, mesmo vencendo, criticar o absurdo que foi o VAR ontem. Que foi aquela falta para expulsão do Veiga. O Palmeiras era para ficar com 1 a menos no segundo tempo, ia ter a ausência de um dos seus principais jogadores no segundo jogo. Imagina o Palmeiras sem o Veiga e sem o Estevão no segundo jogo. De onde viria a criatividade do Palmeiras? Mas o Braulio, né, o árbitro da partida, conseguiu manter o Veiga no jogo. Ele conseguiu. Essa arbitragem horrorosa da CBF conseguiu. E eu quero ver o que a CBF vai dizer. Eu quero ouvir o áudio do VAR. Vai ver, a gente vai escutar ronco, a gente vai escutar bocejo, porque vai ver, estava dormindo o árbitro do VAR. Eu queria aqui, gente, me solidarizar, um momento difícil. A vitória do Flamengo, melhor dizendo, deixou o Vampeta doente, tá? Acabei de falar com ele aqui. Tá gripado, Bruno Prado. Tá deitado, tá mole, tá indisposto. Você vê o que uma vitória do Flamengo não faz com o Marcos André. Mesmo que contra o Palmeiras. Não, eu falo isso. Ele detesta tanto o Flamengo que ele, como ídolo do Corinthians, ele assume, ele torce pro Palmeiras contra o Flamengo. E aí hoje, infelizmente, ele tá deitadinho, ele tá mole, ele tá chateado, mas eu entendo. Eu não vou aqui atacar um grande amigo, né, Bruno Prado, Zé, Flávio, claro. Por ele estar dodói, porque o Flamengo avassalou com ele no Maracanã. Vai ver, foi por isso. Vai ver, o Flamengo passou como um trator por cima do Vampeta e ele agora tá com o corpo dolorido, tá deitado. Então, melhoras, Marcos André, mas se prepare que vai ter mais ainda nesse ano. Né, Bruninho Prado? E aí, o que eu mais queria conversar com o Vampeta hoje, mas veio quem tem coragem. A família Prado tem peito. A família Prado tem orgulho, tem brio. E Flávio Prado, que falou uma bosta ontem, tá aqui. Ele tá aqui. Mas eu posso mudar. Você pode Claro, mudar. claro. Claro que você pode Sempre há mudar. uma oportunidade de mudar, não é? Porque ontem, Mas não eu vai e o mudar. Rodrigo Viga achamos um escândalo a não expulsão do Rafael Veiga. Ah, mas você quer dizer que o Rafael Veiga é maldoso? Não. Rafael Veiga não tem nada de maldoso. Agora, se ele foi maldoso no lance, se ele deixou o tornozelo do Pulgar assim, como a gente vai mostrar aqui na tela, ele deixou o tornozelo do Pulgar assim, como a gente vai colocar na tela. Ontem à noite, depois do programa, eu vi essa imagem e eu falei, não. Como eu tô realizado. Eu já mandei pro Kaique, que tá me ferrando também, que eu falei assim, 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 e ainda não apareceu. A imagem não tá lá ainda. Olha aí, olha aí. Olha esse tornozelo. Se você me dizer que uma entrada por cima do jeito que foi, com a sola do pé no tornozelo, deixando o tornozelo do cara assim, e eu falei, ele podia ter quebrado o pé do cara, o tornozelo do cara. Não foi pra isso, foi leve. Como eu fiquei realizado. Eu quase tive um orgasmo, pronto. Quando eu vi essa foto, o que eu falei? Essa foto eu levo amanhã pro Flávio Prado e pro Vampeta, só que o Vampeta ficou dodói, né? Ele deve ter visto essa foto também e ficou dodói. Olha o lance, gente. E aí o comentarista de arbitragem, que pra mim também foi um árbitro ruim, olha isso, cara. Ele vai por cima totalmente. Totalmente. Porra, não tem como dizer que essa entrada não foi maldosa. E aí, o árbitro que estava comentando que é péssimo, assim como o Braulio, eu falo, ele pode me chamar de apresentador péssimo também. Se eu acho ele horroroso, eu acho. Não pode um comentarista de arbitragem me dizer, não, foi leve, parece forte no slow motion. Então, pede pro comentarista ver a imagem do Eric Pulgar. Esses comentaristas, eles são, pra mim, uma vergonha, porque eles acobertam a classe. Eles querem acobertar. Não, eu já fui árbitro, eu não posso criticar o árbitro. Eu vou tentar elogiar o árbitro, eu vou tentar fechar. Então, assim como o Braulio, pra mim é horroroso, vale a gente, inclusive, recuperar. O lance do Felipe Melo contra o Vinícius Júnior foi quase o karatê. E ele não expulsou o Felipe Melo. Não é a primeira vez que o senhor Braulio prejudica o Flamengo. E é um árbitro que prejudica o confronto. Porque o Veiga não jogaria o jogo de volta.
o Palmeiras perderia seus 2 principais jogadores de criação, o Veiga e Estevão. Então, o diretor de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, tá certo de reclamar, mas só reclamam também quando é contra o clube, que nem o Abel Ferreira. Agora foi contra o Palmeiras, não falou nada. O Spindel, se for contra o Flamengo... Olha aí, ó. Olha aí, a gente vai até tirar a tarja. Olha esse Peta e Piperno. Tiveram a cara de pau de dizer que era para cartão amarelo. E eu aqui desabafei. Chamei vocês de bairristas, né? E eu continuo... Chateado, aliás, eu queria te falar. Você ficou mal? Você ficou sem dormir? Dormi mal. Você dormiu mal? Não, até dormi um pouquinho, mas virei muito. Tomou remédio? Foi, mas virei muito, sabe? Quando você não... Não, o Bruno me ligou. O Bruno me ligou e disse, Thiago, meu pai tá mal. Isso. Tá mal. Tenta conversar com ele. Chateado. Dê chance a ele. Ele tá mal de cabeça. E aí agora... Ah, isso é verdade. Esse lado aí. E aí agora, Flávio Prado, tem aí essa foto. Você muda de opinião, eu sei que você não vai mudar, eu sei que você falou pra me sacanear. Ou você não muda de opinião, você acha que era pra amarelo, mesmo vendo o hematoma e o tamanho que ficou o tornozelo de Eric Pulgar. Peço que coloque... Ah, não dá pra dividir tela dele com o tornozelo, então deixa só nele que eu quero olhar a carinha dele, dizendo se ele se arrependeu ou não. Ó, você sabe que o Rafael Porcari é um cara que a gente sempre consulta. É um cara... Sim, ele me mandou também, gente boa demais. Ele escreveu aqui... 2 lances e tal, ele fala da expulsão do Ranieri aqui do Corinthians, que ele achou um absurdo precisar do VAR, e diz assim, por que o Braulio absurdamente não expulsou o Veiga? O Porcari teria expulsado de cara. Eu não teria. Eu acho que foi um lance fortuito, ele chega forte sim, mas ele não chega para atingir o jogador e a olho nu eu não expulsaria. A foto, ela é depois, o cara não tem a foto, tem acesso a isso e às vezes o cara é atingido, a coisa fica feia e não quer dizer necessariamente... Mas ele falou que ele expulsaria. O Porcari, sim. Eu não. O Porcari. Não, digo que você falou da foto. A foto é depois. Você tem um hematoma. Mas mostra que foi forte. Porque a justificativa de quem estava defendendo o amarelo não foi tão forte. Não, o próprio Vampeta falou aqui, no slow motion parece forte. Não foi tão forte. Porra, como é que a entrada não foi forte se o tornozelo do cara tá desse tamanho? Eu acho que ele chega atrasado. Ele não chega para... Mas, Flávio, se ele chega atrasado, ele chega pisando o chão... ou o pé do adversário. Ele não chega atrasado pisando em cima. Mas o pé é um lance em movimento. Mas é interpretativo, não é absurdo se tivesse expulsado, não. E o lance do Felipe Melo é diferente. O Felipe Melo voa mesmo no Vinícius Júnior, é diferente. Esse caso aqui eu não coloco no mesmo patamar. Tivesse expulsado, não seria absurdo, e a não expulsão, como a olho nu não expulsaria, eu entendo esse caso aí do Braulio. Mas o Porcari expulsaria, um monte de gente expulsaria. Ou seja, é o tipo do lance polêmico que não tem dono da verdade nessa história. Não, tem sim. Pra mim, eu sou o dono da verdade. Pra mim, esse lance é pra expulsão. Pra mim, não tem como dizer que esse lance é pra expulsão. Então, pode me chamar de dono da verdade. Não tem como. O cara vai em cima, pisa no tornozelo do outro. Parece um pouquinho de verdade. Porra! Não, mas é isso. Eu não teria expulsado a olho nu e, portanto... Tá, mas o VAR deveria ter chamado? Talvez. Era um lance para chamar, sim. Poderia chamar, sim. Porra, né? Porque você precisa fazer o árbitro refletir. Eu digo o seguinte, eu como árbitro, eu teria dado amarelo como ele deu e provavelmente o VAR, que eu nem sei quem era, aliás, se não existisse seria maravilhoso, ele poderia ter chamado, sim. Eu tô falando lance para discutir, então se é para discutir, o cara teria que ter chamado, sim. Bruno Prado, escutando seu pai, seu exemplo, seu espelho, o que foi? Ué, mas ué. Ele é ele, eu sou eu. Vem com esse negócio, não. Vai cobrar de lá pra cá, não, senhor. Vendo as imagens, vermelho ou amarelo? Eu daria vermelho. Foi... Porra, Bruno Prado, ali, é a parte inteligente da família. Bate aqui, Bruninho. Que beleza. Porra, é meu irmão, não é de sangue. Tá vendo como é que é? Evolução da espécie. É a evolução da espécie. Eu sou traído a cada momento. Até tu, Brutus. É a evolução da espécie. Então se explique, porque eu quero ouvir a parte inteligente da família Prado, por favor. Depois a gente vai falar do Ranieri do Corinthians. Nossa senhora, aquilo lá foi um absurdo. Tem que chamar o VAR, né? Aquilo. Mas do Veiga era assim, eu expulsaria porque eu nem acho que ele foi maldoso, não. Acho que ele foi tentar disputar a bola, só que ele errou. Ele errou o tempo da bola e acabou indo com o pé por cima e pisou ali no tornozelo do Pulgar, né? Não atingiu a bola, acabou não disputando a bola. Acho até que ele tinha essa intenção. Não acho que ele foi lá para machucar o Pulgar. Mas ele não conseguiu acertar e pisou no tornozelo do jogador do Flamengo. Então, por isso que para mim era um lance para cartão vermelho. Zé. Eu acho que o Pulgar escapou de uma contusão muito grave
porque dá para ver nessa imagem que o Rafael estava com a perna esticada e quando ele viu que ia pegar a canela, ele tentou segurar. Ele dobrou um pouquinho o joelho. Por isso, o Pulgar não teve uma contusão muito grave. Quando tem esse tipo de lance, eu me recordo daquele lance do Rodinei. Vocês se lembram lá que do Flamengo e Inter? Rodinei no Inter. Que alguém, um torcedor do Internacional, acho que do Mato Grosso, pagou 1 milhão por Rodinei jogar pelo Inter, porque estava emprestado. E ele foi expulso no jogo lá no Maracanã. Pagaram 1 milhão, ele foi e expulsou. Aí, o que eu ouvi dos árbitros, dos professores de arbitragem na época é o seguinte: esse lance, se acertar na chuteira, amarelo. Acima da linha da chuteira é vermelho. Foi acima. Então, para mim, vermelho nesse lance, desde aquela época eu adoto nas análises, nos jogos que eu estou transmitindo, quando tem esse tipo de lance, eu falo, foi acima ali da chuteira, foi na perna, então é lance para cartão vermelho. Como eu vi muito naquela oportunidade, ficou muito gravado assim na minha memória. Então, lance para vermelho, sim. Talvez a gente reclama muito do intervencionismo do VAR, né? Mas numa hora dessa, o Igor Júnior Benevenuto poderia ter chamado para dar uma força ali. De repente ele falou, não vou entrar, que o árbitro estava bem, viu? Decidiu lá no campo e eu não entrei. Ou concordou, né? Que não era para cartão vermelho, não havia necessidade de revisão. Mas eu chamo a atenção que foi o erro do árbitro esse jogo. Sabe aquela, você está nos Jogos Olímpicos, lá na barra, acertando tudo, aí chega no momento final, você cai? Então, ele estava fazendo uma boa arbitragem, o que não está fácil hoje no futebol brasileiro. Foi o erro. Para mim, um único erro na partida de ontem da arbitragem foi esse. Para mim, sim, cartão vermelho. Acho que cabia aí um chamado do VAR em cima dessa recomendação. Foi muito acima na perna e era para cartão vermelho, pelo menos na minha opinião. Se o áudio do VAR, né? O Steve Wonder era piano, né? O principal instrumento dele, né, Bruno? Era. Se o áudio do VAR tiver um pianinho ao fundo, eu vou compreender. Eu vou compreender. Vai ver Steve Wonder. Eu não sei quem tava nesse VAR. Agora, o VAR tem que ser cobrado. Eu tô louco pra escutar o áudio da CBF com esse VAR. Tô louco. Inclusive, não soltaram ainda. Geralmente soltam mais rápido. Será que é a frouxidão da CBF? Ou será que o presidente da CBF continua em Paris? Será que ele continua em Paris? Eu não sei onde ele pode estar. Quem é o árbitro de vídeo é bom dar nome. Igor Benevenuto. Podia ser Igor Malneveduto, né? Porque de bem não teve nada. Igor Benevenuto. Esse é o nome do cidadão que não chamou o Braulio. E eu quero escutar o Bruno Spindel, que foi reclamar na coletiva, que é o diretor de futebol do Flamengo. Tá certo, porque essa expulsão poderia ter definido o confronto. E o confronto não está definido muito por causa desse erro bizarro de arbitragem. Repetindo, Marquinhos André segue deitado, segue molinho, segue doente, porque o Flamengo venceu. Você vê como as coisas acontecem nesse programa. É um mistério. Mas quando ele perde, ele desaparece. Vamos ver aí, Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo. Está muito decepcionado com a atuação do VAR dessa noite. Até queria saber a opinião de vocês, se tem algum de vocês que acha que a entrada do Veiga no Eric, acima do tornozelo, não era para expulsão. Tem alguém aí que acha que não era para expulsão? Assim, eu não sei se as câmeras do VAR são suficientes para enxergar ou não. E eu queria entender o que passa na cabeça do Igor Benevenuto de não chamar para expulsão um lance clássico como esse, acima do tornozelo, de um jogador. Aí eu estou contextualizando a consequência do erro. Um jogador importantíssimo do Palmeiras, que no momento da entrada ele já reage, se vocês forem ver a imagem, ele já tem uma reação de arrependimento ali da consequência do erro dele como atleta, de ter feito uma entrada para expulsão e que teria consequências para o jogo de hoje e consequência para o jogo de volta. Então só queria entender o critério, o que passa na cabeça do VAR, se tem pouco monitor lá, se tem pouca imagem para ver. E para avaliar uma entrada dessa e sequer chamar para revisão. Assim, eu tenho certeza que fosse uma entrada dessa
na Libertadores ali, que os critérios dos árbitros normalmente, principalmente na questão disciplinar, são mais uniformes e coerentes, era expulsão sumária, não tinha nem discussão. Não consigo entender, sinceramente, assim, vou passar a semana inteira sem entender o que passou na cabeça dele. Talvez não tivesse funcionando o VAR, mas aí o árbitro teria que avisar os capitães, né, nesse momento. Tá aí, galera, gostou do vídeo? Deixa o seu like aí, comenta, compartilha o que você achou das palavras de Bruno Spindel e do que foi essa entrada do Rafael Veiga. Se você fosse o juiz, expulsaria ou não expulsaria o Rafael Veiga dessa partida aí? Deixa nos comentários, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.